Quarta-feira passada, nós iniciamos o exame do Salmo 39, cobrimos a primeira parte e hoje nós vamos terminar examinando a segunda parte, que envolve as duas últimas estrofes, a segunda e a terceira estrofe. Eu te chamo para abrir o texto santo e acompanhar a leitura na tua tradução. Salmo 39, nós vamos ler a peça inteira. Primeira estrofe. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então eu disse com minha própria língua, dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo de minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Final da primeira estrofe. Início da segunda estrofe. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Última estrofe. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Pai querido, abre as nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vimos a primeira estrofe, como disse no começo, e nela, a primeira estrofe vai até o versículo 5, rica em conteúdo. Nela, o salmista resolve ficar calado, porque tinha um ímpio, ou ímpios, descrentes, diante dele, e ele não queria murmurar diante do incrédulo, mas chega um momento que ele não aguenta mais, e ele acaba então extravasando, mas ele extravasa diante do Senhor. Ele fala com o Senhor. E nós vimos também que é necessário que nós compartilhemos as nossas dores com o Senhor e também com nossos irmãos, mas nunca diante de descrentes. Devemos ter muito cuidado com o que nós falamos, o que nós conversamos diante de pessoas ímpias. Essa foi a principal lição que nós tiramos desta parte, dessa primeira parte. Eu queria que nós considerássemos a segunda estrofe. Ela começa no versículo 6, acompanha comigo. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Na abertura desta segunda estrofe, Davi retorna ao tema brevidade da vida. Como é que ele está traduzido? Como que esse versículo 6 está traduzido na tua Bíblia? Note que o rei, já bem idoso, havia visto muita coisa, havia observado o comportamento humano, ele mesmo havia passado por bons e maus dias, muita tristeza e muitas alegrias. Olha como a NVT traduz esse versículo 6. Somos apenas sombras que se movem, nossas inquietações não dão em nada, acumulamos riquezas
sem saber quem as gastará. Ao longo dos nossos anos, meus irmãos, nós corremos de um lado para outro, nós lutamos para ganhar a vida, nós nos esforçamos para conquistar um lugar ao sol, um espaço na escola, uma posição no trabalho, um título na faculdade, um bom rendimento nos negócios, um romance arrebatador, um casamento de sucesso, filhos vitoriosos, etc. Porém, se não tivermos o alvo certo, se não tivermos Cristo como nosso maior bem, a nossa existência será vivida em vão. Poderemos, porventura, até conseguir tudo o que a vida pode oferecer: prazeres, luxo, dinheiro, bens materiais, viver uma grande paixão, ter filhos sadios, ter sucesso no trabalho e o respeito dos pares, mas se Deus não for o centro da vida, tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Das duas, uma: ou a vida é vivida para a glória de Deus, ou então tudo é vaidade, tudo é fútil, inútil e vão. Se Deus não for o centro de nossas vidas, acabaremos os nossos dias desapontados e tristes. Não foi exatamente esta a conclusão do maior intelectual do Antigo Testamento? Lemos o ancião Salomão refletindo, considerando a respeito das suas grandes obras, Eclesiastes 2, 4 a 5, considerando seus grandes banquetes, 1 Reis 4, 22, 23, suas muitas bebedeiras, Eclesiastes 2, 3, suas gigantescas edificações, o templo, palácios, estrebarias, 1 Reis 6, 37 a 38, abundância de sexo com suas muitas mulheres, Eclesiastes 2, 8c, suas mais de 1000 composições musicais, além de 3000 provérbios, 1 Reis 4, 32, seus muitos livros, incomparável sabedoria. Foi debaixo de seu reinado que as fronteiras de Israel atingiram a máxima extensão territorial. Debaixo do governo de Salomão, a nação Israel atingiu seu apogeu. Depois de Salomão, o reinado foi dividido e nunca mais foi o mesmo. Observa, querido, a conclusão de Salomão após 40 anos de poder. Ouça a conclusão dele depois de um longo reinado. Atente. Vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades, repete ele. Tudo é vaidade. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 1, 2 e 14. O rei Salomão está dizendo aqui que todas as ambições terrenas, quando perseguidas como um fim em si mesmo, só produzem vazio. Todo o nosso corre-corre, se não for feito para a glória de Deus, de nada vale. A questão central, não me entenda mal, a questão central não é deixar de trabalhar, não. Não é deixar de estudar, não. Não é deixar de ter prazer, não é deixar de se esforçar, não é deixar de casar, não é deixar de ter filhos, não é deixar de ser prudente, não é deixar de economizar, nada disso. A questão não é deixar de fazer isso ou aquilo, mas sim fazer destas coisas o centro de nossas vidas. Essa é a questão. Se não tivermos Deus no centro, as nossas inquietações,
os nossos problemas e as nossas ambições nos levarão a buscar Deus no lugar errado. Se não tivermos Deus como bem maior, colocaremos outro bem no lugar de Deus. A idolatria é inevitável se Deus não for o primeiro. Fica aqui a palavra de alerta para mim e para você. Não desperdicemos nossas vidas correndo atrás do vento, juntando tesouros neste mundo, ao invés de juntarmos tesouros no céu. Note a ênfase do experiente Davi na parte B do versículo 6. Olha comigo a parte B. Em vão se inquieta, segunda Ara. Em vão se agita, na NVI. Em vão correm atarefados de um lado para outro, o livro. Com que objetivo o ser humano em vão se agita e em vão corre atarefado de um lado para outro? O ancião Davi responde, abre aspas, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Nós não podemos ter certeza que nossos filhos ou herdeiros usarão de forma sábia os bens que nós lutamos para angariar no curso de nossas vidas. Nem ao menos sabemos que tais bens serão ou não esbanjados, ou quem sabe pegarão fogo. Não há garantias de espécie alguma. Quando morrermos e deixarmos para trás o nosso labor, o que acontecerá? Davi está considerando todas essas coisas em meio à sua enfermidade, provavelmente no último capítulo de sua vida. Há intrigas no palácio para ver quem ocuparia o seu lugar. Lá atrás, lá no começo de sua caminhada, seu sogro Saul tentou matá-lo várias vezes para que ele não ocupasse o trono. Anos depois, seu próprio filho Absalão quase consegue matá-lo para usurpar o seu trono. O fato, esse aqui é o grande ponto, talvez o pivô da vida de Davi. O fato é que após o adultério de Davi com Betseba e o assassinato de Urias, a vida familiar e política de Davi foi caótica. O preço do pecado de Davi foi altíssimo. É bom lembrarmos que o rei teve grandes dificuldades para manter a sua autoridade, como vemos em suas palavras com respeito aos comandantes de seus exércitos. Talvez você nunca tenha lido a história de Davi várias vezes, mas talvez você nunca atentou para esse detalhe. Olha o que o rei Davi diz, comentando sobre a fraqueza dele para comandar aquilo que era dele, 2 Samuel 3:39. Olha que detalhe curioso na vida de Davi, 2 Samuel 3:39. Ele diz... O rei diz, abre aspas, mesmo sendo rei ungido, hoje me sinto um monarca enfraquecido, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Os filhos de Zeruia são os dois generais dos exércitos, Joabe e Abissai. Eu vou parafrasear, eu não tenho força contra os meus generais. Noutras palavras, eles estão fazendo o que bem querem. Posteriormente, Davi nomeia Amassa como general no lugar de Joabe. Não seja por isso, Joabe assassina Amassa. 2 Samuel 20:8-13. Anos mais tarde, quando Davi já estava bem velho e acamado, seu filho Adonias se autoproclamou rei em conspirata com o general Joabe e o sacerdote Abiatar. Diga-se de passagem, Davi já havia dito que quem iria governar era Salomão. Abiatar a si mesmo se conspirou com Joabe e
em par com Adonias, proclamaram Adonias rei contra a vontade de Davi. A essa altura, o velho rei está sentindo que o fim se aproxima. Não é à toa que suas últimas palavras neste cântico são melancólicas. Bate o olho lá embaixo, volta para o Salmo 39 e olha a última linha deste cântico comigo. Versículo 13. Desvia de mim o teu olhar, antes que eu passe e deixe de existir. Davi está soterrado em problemas. Davi está afundando em problemas, enquanto a sua vida se esvai. É muito provável que Davi tenha tido grandes inquietações a respeito do futuro da nação, quando de sua partida, doente, fraco, debilitado e com a morte se aproximando, e o país um tanto que fora de controle, com conspirações e problemas mil. É bem compreensível o suspiro do rei bem no meio da peça. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Versículo 7. Amados, a existência neste mundo é cheia de dificuldades e lutas. Tudo é incerto. Corremos perigos de toda sorte. Nossa única certeza, nossa única esperança é a rocha perene. A rocha perene. De fato e de verdade, só há uma segurança neste mundo, o Deus eterno. Diante desta verdade irrefutável, o salmista afirma: somente em Deus a minha alma espera. Salmo 62, 1 e 2. Somente em Deus a minha alma espera. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio. Não serei abalado. Então, em meio a essa areia movediça, em que a vida do salmista, do grande rei Davi, se esvai, há inquietação no seu coração. Não é para menos, diante do retrato que eu tentei pintar para vocês aqui. O mundo está caindo ao seu redor. Eu até lembrei de uma canção de Juliano Som, uma canção relativamente conhecida de vocês, que eu acho que espelha um pouco do ponto central deste salmo. Diz assim esse camarada aqui, é um autor contemporâneo. Ele diz assim: disseste que nunca me deixarias, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, eis a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura as minhas mãos. Quanto mais eu estudo a vida de Davi, eu tenho tido o privilégio, por várias circunstâncias, de estudar a vida dele. Ele é homônimo, é o meu primeiro nome, né? Mas eu também já preguei em várias ocasiões. Mas nessa travessia do saltério,
a gente chegou no 39º Salmo, eu tenho tido a oportunidade de mergulhar profundamente na vida deste personagem. É interessante quanto problema, quanta dor, quanta dificuldade, quantas aflições esse grande pecador passou, venceu a duras penas. No restante da segunda estrofe, deste Salmo 39, versículos 8 a 11, Davi pondera e reflete sobre seus pecados e pede a Deus que ele não seja envergonhado. Olha comigo o versículo 8. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças passar vergonha diante do ímpio. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Isso é um refrão. Aparece no final do versículo 5 e no final aqui do versículo 11. A NVT traduz de uma maneira bem vívida este final de segunda estrofe. Livra-me de minha rebeldia. Livra-me de minha rebeldia. Observa que Davi tem consciência que ele havia pecado propositalmente em muitas ocasiões. E uma marca de um verdadeiro crente é que ele não dá desculpas. Eu vou repetir isso de novo, que isso é uma lição para mim e para você. Uma marca de uma mulher crente, de fato, de um homem crente, é que ele não procura se desculpar, ele diz: eu sou culpado. Ele não procura se auto-justificar. Ele diz: livra-me de minha rebeldia, livra-me de mim mesmo, por assim dizer. Livra-me, defende-me de mim mesmo, Senhor. Reforçando sua responsabilidade por seus pecados, Davi escreve neste salmo: emudeço, fico calado, nada direi, pois minha punição, meu castigo vem de ti. Davi está colhendo o que a sua rebeldia plantou. Vale sempre repetir que Deus perdoa os nossos pecados, mas ainda assim as consequências ficam. Os nossos erros muitas vezes trazem gigantescos problemas para nós. É frequente eu entrevistar pessoas no gabinete desta igreja que estão passando por seríssimos problemas, grandes dificuldades, e frequentemente é resultado de escolhas erradas ou de pecados que cometeram. E aí as consequências finalmente chegaram. Um prazer, uma alegria que foi buscada 20, 30 anos atrás, a consequência chegou. Uma alegria rápida que foi buscada em um momento, 10 anos depois, a consequência está aqui. Ainda bem que Deus é misericordioso. A alegria do pecado dura pouco. A alegria do pecado dura pouco. Mas ainda bem que Deus é misericordioso. E após o castigo, após as consequências, após as dores, após o verdadeiro arrependimento, o Senhor está de braços abertos para nos receber. Sempre, sim, sempre, com o Pai bondoso, há uma segunda chance. Olha como este salmo termina na terceira estrofe. Oração por misericórdia, versículos 12 e 13. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fica mudo à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento
antes que eu passe e deixe de existir. Chama atenção aqui a confiança de Davi na bondade de Deus. A despeito de suas muitas e graves falhas, a despeito de suas transgressões, o salmista é ousado no pedido por misericórdia. Que coisa interessante! O Deus verdadeiro, o Deus criador, o único Deus justo e santo, é um Deus perdoador e amoroso, tardio em irar-se e rico em misericórdia, como o profeta Jonas bem sabia. Todos vocês conhecem bem a história de Jonas, não é? Vocês sabem que Jonas desobedeceu a Deus, recusando-se a ir a Nínive, justamente pela certeza que ele tinha de que, caso os ninivitas se arrependessem, Deus os perdoaria. Você sabia disso? Era esta certeza que ele tinha, que fez com que ele fincasse o pé e não desejasse ir a Nínive. A ferro e a fogo, vomitado por uma baleia, Jonas acaba nas praias de Tarsis, totalmente contra a sua vontade. Ele prega, o povo se arrepende e Deus, pasme, poupa o povo do castigo. Por causa deste arrependimento, Jonas 4, de 1 a 12, o profeta ficou irado e orou ao Senhor dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em Israel, estando lá atrás na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, és Deus misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. O rei Davi tem a mesmíssima convicção de que Deus é misericordioso, chegando quase ao ponto de demandar misericórdia. Ouve minha oração, diz Davi, escuta meu clamor, não ignores as minhas lágrimas. Note a ousadia, note o arrojo, quase que um atrevimento. Não fiques mudo diante de minhas lágrimas. É possível que nenhuma pessoa foi tão ousada como Davi ao abordar a Deus. Por outro lado, poucos personagens bíblicos foram tão cônscios de viver neste mundo como estrangeiros, como Davi. Davi insiste em dizer que a vida é pura vaidade, que seu período aqui na terra é brevíssimo. Afinal, certo ele estava, tudo neste planeta é incerto, enquanto corremos de um lado para outro, tentando sobreviver, tentando ganhar o pão, tentando acumular bens. Em meio a grandes inquietações e batalhas, terminamos a carreira sem ter certeza que aquilo que nós conseguimos juntar será bem ou mal aproveitado. Afinal de contas, só há segurança verdadeira em Deus. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Quando nos aproximamos do fim de nossa peregrinação neste mundo, é muito importante saber que nós fomos aceitos, perdoados, para que passemos desta vida para a eternidade calmamente. Lemos no último verso deste cântico, versículo 13, desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria antes que eu vá e deixe de existir, diz Davi. Quanto mais evitarmos o pecado, mais tranquilo estaremos. Quanto menos escolhas erradas fizermos, maior a paz em nossos corações. Todavia, muitos como eu cometeram erros terríveis, muitos como Davi fizeram escolhas erradas. Saiba que Deus é rico em misericórdia e sempre pronto a perdoar. Te lança nos braços do Pai, pois com Ele sempre há a segunda chance.
É muito provável que o rei Davi tenha composto este cântico no finalzinho de sua vida. Se for o caso, ele teria tido sérios problemas e lutas até quase o último dia do seu respirar. Essa peça clássica de introspecção relata a fragilidade e a vaidade da vida de forma geral. A existência neste mundo é muito curta, nós estamos aqui por um breve período, uma sombra, um breve momento, mesmo que vivamos 80, 90 anos, bem no centro do poema. Se isso é verdade, bem no centro deste poema, o Davi se agarra à única coluna segura em meio à areia movediça. E eu, Senhor, o que espero, afinal? Em meio a todo, em meio ao afundar geral da minha vida, qual é a minha esperança? Tu és a minha esperança. E você que me ouve hoje à noite, qual é a tua segurança? No que você espera? Eu espero que a tua segurança não seja plano de saúde. Espero que a tua segurança não seja uma gorda conta bancária. Eu espero que a tua segurança não seja a expectativa de que teus filhos vão cuidar de ti. Eu espero que a tua segurança não seja o fato de que alguém na tua vida, teu pai, tua mãe era espiritual e por causa disso tu estás seguro. Só há uma segurança neste mundo. Só há uma rocha neste mundo. É o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.